Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 3. O reformador Jesus, maravilhoso, está mudando a nossa história. O antes de estarmos com a Bíblia aberta no nosso discipulado, meditando como o Senhor fala em Salmos 1, versículo 3, e o depois que nós estamos com a Bíblia aberta, como o Senhor fala em Salmos 1, versículo 3, meditando de dia e de noite. Então, o antes e o depois está sendo uma comparação tremenda. Veja como era antes, veja como é hoje. Famílias transformadas, queridos. Os lares têm culto doméstico. Os filhos estão crescendo, entendendo que a igreja começa em casa. São 6 dias para a igreja de casa. Papai e mamãe ensinando seus filhos, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Papai e mamãe ensinando seus filhos, como está escrito em Provérbios 22, 6. Mudamos, entendemos o valor da palavra de Deus. Então, o reformador Jesus, que é a própria palavra, como você sabe, João 1, capítulo 1, versículo 14, diz, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, mudou, querido, é outra dimensão. Glorifica, aplauda o Senhor, nós estamos em outra dimensão, nossas famílias estão restauradas, nós podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, glórias e honras para Ele. Muitos aplausos nesse discipulado de hoje. É o tempo de avaliar, de ver o que Deus já fez. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos em Jeremias capítulo 3. O Senhor Deus compara a idolatria, a prostituição e o adultério, Reino do Norte, que é Israel, e Reino do Sul, que é Judá. Eles trocam por amor de Deus pelo engano dos ídolos. Embora o Senhor esteja muito triste com essa atitude, mas eles convocam o seu povo para o arrependimento. O Senhor sempre dá uma chance, se a gente se arrepender, Ele vai fazer maravilhas. Então, devemos estar entendendo isso, nunca é tarde. É bom sempre haver o arrependimento, porque nunca é tarde para Deus fazer maravilha, basta ter arrependimento. Louvado seja Deus. Em Jeremias 3, versículos 2 e 3, vemos que o amor ao pecado impede a plenitude da bênção de Deus sobre a nossa vida. No caso deles, que era um povo essencialmente agrícola, as chuvas eram fundamentais para a manutenção do ano, com provisões para o sustento e os negócios. Em Jeremias 3,4, vemos que o povo até usa as palavras certas, mas permanece com atitudes erradas. Muitas pessoas não percebem que ainda hoje esse princípio permanece ativo. O pecado continua destruindo, devastando, atrasando a vida do ser humano. Hoje não sei porque nós estamos assim tão confiantes. O Senhor, Ele tirava o sustento, ele castigava com a seca, com a fome, e com os inimigos atacando, e Israel mesmo assim insistia, se arrependia, depois voltava a fazer tudo errado novamente. Continuava a idolatria, continuava lembrando os ídolos de lá do Egito. E agora nós também, infelizmente, a igreja, o Senhor tem nos abençoado quando estamos em obediência, numa vida de oração, numa vida de comunhão com os irmãos, numa vida com amor à palavra, mas de repente a gente deixa de meditar na palavra, deixa de estar em comunhão, não precisa ir ao templo, a igreja é seu mesmo, em casa mesmo eu faço minha adoração. Então o povo está assim desse jeito, não quer mais o templo congregar, pensa que pode ser crente em casa. Quando foi que Deus falou isso? O tempo todo tem o chamado de Deus para o povo estar reunido no dia do descanso, que para nós é o domingo, e ali estarmos em comunhão com nossos irmãos. Então a igreja está fazendo e fez sempre a mesma coisa que o povo de Israel fez. A nossa salvação é Cristo Jesus. Se ele não viesse derramar o seu sangue por nós, nós não estaríamos mais aqui. Só Jesus é a nossa esperança. O arrependimento continua sendo válido. O Senhor disse, se nós deixarmos, confessarmos os pecados, e nós deixarmos, nós alcançamos misericórdia. João, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, confessando os pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então vamos fazer o que é direito, arrepender-se. Arrepender-se. Tudo, eu, você, todos nós. Arrependimento. Nós estamos aprendendo aqui quanto Israel abusou da bondade de Deus e quanto foi castigado por isso. E nós, como igreja, estamos aqui
arrependidos. É a nossa vantagem. O bonzinho não é aquele que nunca pecou, porque não existe isso. Todos pecaram. Depois que recebe a Jesus, continua pecando. Claro que não por prazer, mas peca. Então, só tem uma vantagem para nós, nos arrependermos. Vamos nos arrepender, porque Jesus está vindo e a gente continua fazendo coisas que desagradam a Ele. Uma delas é não considerar que devemos viver em oração. Parece que o povo esqueceu que oração é falar com Deus. Não tem o menor prazer de falar com Deus, principalmente no templo, sabendo que falando com Deus no templo, junto com seu irmão, e seu irmão concordando dos pedidos, dos desejos que estão no coração, vai ser mais rápida a resposta, mas mesmo assim duvidam do poder da oração, não querem saber de culto, de oração, nem pensar nisso. Pela graça de Deus, ainda vamos ao culto no domingo, né? E acha que ainda tem o culto de oração, é assim que dizem. Então, em nome de Jesus, o arrependimento vem, porque eu tenho a palavra, nós temos a palavra como algo que não falha. Deus diz que ela não volta vazia, e nós estamos desde maio de 2023 com a palavra toda semana, de 7 em 7 dias, no discipulado, em nossas casas. Os que estão obedecendo, estão lendo a palavra no lugar secreto pela manhã, um capítulo, meio-dia, enquanto descansa o almoço, outro capítulo, e ao entardecer, junto toda a família fazendo o culto doméstico. É o que resta para nós. É voltarmos aos princípios, é entendermos que o Senhor não abre mão da meditação da sua palavra e de uma vida de oração. Porque só desse jeito você vai conseguir ganhar, consolidar, discipular e enviar. Uma pessoa desconectada de Deus, que não tem prazer na palavra, que não tem uma vida de oração, que não gosta de ter comunhão com os irmãos, é uma pessoa que não tem condição de fazer nada. Apesar de que, se você se arrepender, você pode começar a fazer hoje. Porque o arrependimento anula tudo. Se você se arrepende, confessa os pecados, eles não mais existem. Então, você pode começar hoje com arrependimento, ver qual é a primeira pessoa que você vai ganhar para Jesus, porque a principal obra dele é essa. Está escrito em Mateus 28, 19: Ide e fazer discípulos. Então, comece hoje com seu arrependimento disponível para viver uma vida aperfeiçoada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos Isaías, Jeremias, passamos tanto tempo com Isaías, né, que tem muitos capítulos, né? 61 capítulos, então a gente está se lembrando, repetindo o nome de Jeremias, de Isaías, mas hoje nós estamos com Jeremias, no capítulo 3 de Jeremias. Não se esqueça. Não podemos esquecer do que está sendo falado. Em Jeremias 3:8, vemos que o Senhor Deus se divorcia do seu povo. Mas isso, que significa isso? É uma referência ao cativeiro que o reino do norte sofreu e sua extradição para a Síria, o que acabou culminando na extinção dessa parte do povo de Deus. No versículo 12 a 13, vemos que Deus convida seu povo a reconhecer seu pecado, a confessar abertamente seus erros e restabelecer sua aliança. Convida também a parar de buscar os ídolos e buscar a Deus no lugar dos ídolos. Contudo, apesar do convite, lemos que em Jeremias 3:20, Judá é comparada como uma mulher adúltera e infiel. Ou seja, mesmo com toda a exortação e chamado ao arrependimento, eles permaneceram indiferentes, obstinados, pecando contra a palavra de Deus. E você, o que achou desse entendimento, desse ensinamento? Você está vendo que o Senhor está fazendo um despertamento através da antiga aliança. Deixou tudo escrito, as vergonhas que Israel fez, a contínua volta para o pecado, ele deixou como alerta para nós. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos entender que o nosso privilégio é grande, de não sofrer com nossos erros. Basta a gente ver os erros dos outros, e aí nós não fazemos, e aí evitamos de sofrer. Para isso Deus deixou aqui, a compaixão dele é grande, senão ele escondia tudo isso.
não falava do que o povo de Deus que ele escolheu, desde Gênesis capítulo 12, primeiro pelo Abraão, que seria o iniciante da nação israelita. O Senhor poderia esconder todos os erros de Abraão, todos os erros de Isaac, todos os erros de Israel, e a gente fazer as coisas que eles fizeram pior. Mas nós estamos fazendo porque queremos, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Ele deixou a Bíblia completa, 1189 capítulos da Bíblia, para nós vermos os erros daqueles que Deus chamou e não cometermos os mesmos erros. Para nós vermos as partes positivas do que eles fizeram e a gente aprender a fazer melhor ainda. Então, nós não temos nenhuma razão para continuar com esse pecado. Vamos nos arrepender de termos feito as mesmas coisas que Israel fez. Vamos nos arrepender e voltarmos para Deus. Precisamos, humildemente, estarmos diante dele, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo está vindo. Ele disse que vem e ele nunca falhou em nenhuma promessa, não vai falhar nessa. Está escrito em Atos 1, capítulo 1 e versículo 11, e da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, assim ele voltará com poder e glória para vir buscar a sua igreja. O que é que nós estamos esperando? O que Deus requer de nós é nos encontrar, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Ele só está esperando isso. Ele não quer encontrar nenhuma pessoa fazendo alguma coisa que não seja isso. No ganhar, a gente adora. No ganhar, a gente se santifica. No ganhar, a gente vive em comunhão. No ganhar, se faz tudo que é importante para Deus. Se você decide ganhar vidas, você vai ter uma vida de aperfeiçoamento a cada dia. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você quer uma trajetória de perfeição melhor do que essa? Quem é que vai ganhar uma vida que não vai se dedicar a Deus de alegria, com gratidão e prosseguir cada dia mais fazendo a vontade dele? Não pode ter alguém ser indiferente a um processo milagroso desse. A gente ganhar vidas é um processo milagroso, tirar a pessoa de dentro do inferno. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir no arrependimento, vivendo para Deus, humilhando-nos diante de Deus, para cada dia nos apresentarmos uma vida que nós ganhamos diante dele, e a cada domingo levar essa vida para apresentar à igreja, e assim o reino de Deus crescer, e assim você ser encontrado, quando ele vier, eu e você sermos encontrados com essas vidas nas mãos. Agradecidos a Deus pelo Espírito Santo ter convencido essas vidas para Jesus, e agradecido porque nós obedecemos quando abrimos a nossa boca e falamos, confiante de que nós iremos falar, e o Espírito Santo é que iria convencê-los a receber a Jesus. Então, queridos, vamos lembrando de todo esse processo que Deus está fazendo com nossas vidas, lembrar também das responsabilidades, o seu discipulador merece ser honrado. Não se esqueça que você precisa chegar no comentário do vídeo e colocar: meu discipulador é fulano de tal. Só basta colocar isso. Eu não estou me pedindo que você faça comentário do que você ouviu. Não, só bote o nome do seu discipulador, porque eu preciso ter um trabalho organizado. Estou nessa supervisão de discipulados e isso me ajuda bastante a saber quais são os discipuladores que estão fazendo a obra, que estão fiéis, porque é impossível que um discipulador fiel não tenha discípulos que queiram honrá-lo simplesmente com uma coisa que não é tão difícil. Isso é uma honra que é até fácil, né? Você poderia honrar com coisas maiores, mas essa aí é tão fácil, você chegar no vídeo, ver onde tem a palavra comentários, clicar, escrever: meu discipulador é fulano de tal. Se for homem, é discipulador. Se for mulher, minha discipuladora é fulana de tal. Glórias a Deus, porque você já entendeu isso. Eu estou lembrando isso só para aqueles que estão novos. Mas você que começou desde maio de 2023, a essa altura você não erra mais. Você sabe o que significa honrar, e o seu discipulador está sendo visto como alguém de excelência que trabalha para o reino de Deus. Principalmente se todos os discípulos fizeram o mesmo. Porque se vai um ou dois, a honra não é tão válida assim não, porque é sinal que os demais estão por fora, né? Mas se todos no mesmo pensamento de honrar o seu discipulador, se o discipulador tem 12 discípulos devem ir até o comentário e dizer:
meu discipulador é fulano de tal. A glória é para Deus, porque quando tem alguém na nossa frente nos ensinando, essa pessoa está representando Deus. A glória não é para o discipulador, mas o próprio Deus diz: a quem honra, honra. Por que ele diz isso? Porque a pessoa que ele coloca na nossa frente como nosso líder está sendo honrado, é ele que está sendo honrado. Quem não honra o seu líder não está honrando a Deus. Porque o discipulador, seja quem for o líder, seja pastor, seja missionário, são representantes de Deus. E a gente precisa entender isso. Então, eu louvo o Senhor, porque vocês já estão entendendo agora, até aqueles novos que estão chegando agora, que ainda não estão entendendo, eu espero que a partir de hoje faça o que está sendo orientado, para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.